utilizar o planejamento. Então nós temos aqui o setor de planejamentos, onde eu tenho os meus planejamentos da minha escola. Se você faz parte de alguma escola parceira, os planejamentos da sua escola estarão aqui dentro. E aqui em Treinei e Passei, nós temos os planejamentos que nós sugerimos para vocês. Então, clicando aqui, nós temos vários planejamentos. Eu vou dar como exemplo planejamento para o Enem. Então, filtrar aqui, e eu tenho, além dos planejamentos de forma revisional, eu tenho um planejamento completo do Enem. Então, o que fazer? Nós vamos clicar no botão copiar, fazer uma cópia deste planejamento, e aqui nós podemos editar. Então, eu posso mudar o nome, certo? Planejamento Enem, eu vou deixar somente como Enem, definir qual é a data de início desse planejamento. Estou colocando a data que eu estou gravando aqui e vou colocar que esse planejamento ele vai até novembro, que é normalmente, vou colocar até final de outubro, porque normalmente o Enem começa em novembro, né? Ele é realizado normalmente em novembro. Posso colocar aqui qual é o meu curso que eu vou prestar, então vou colocar aqui como Medicina. Se eu quiser adicionar alguma disciplina ou retirar alguma disciplina, então eu posso excluir alguma delas aqui. Então vamos supor que Educação Física eu não quero que faça parte do meu planejamento, então eu posso excluir essa disciplina daqui, tá ok? E aqui eu vou colocar quais são os dias da semana que eu irei estudar. Então aqui eu vou colocar que eu vou estudar de segunda a sexta. E como nós estamos falando de Enem, não tem disciplinas específicas, então não vou escolher. Porém, se você vai fazer algum vestibular que tem as disciplinas específicas, você pode escolher quais são elas aqui também. Salvar. Salvamos o planejamento. Agora eu vou de novo em planejamentos e como eu fiz uma cópia, ele vai entrar aqui em meus planejamentos. E agora ele está aqui, ó. Planejamento Enem. E aí clicamos aqui em ver. E aqui nós temos já os dias da semana que nós vamos estudar. E está mostrando aqui todo o meu progresso, certo? E aqui todas as disciplinas que eu tenho para estudar. E observa que Educação Física não está entre eles aqui, porque eu tinha feito a exclusão. A partir disso, nós podemos entrar em um planejamento, por exemplo, de História. E aqui eu consigo acompanhar tudo que eu preciso estudar de História. Então, clicando aqui, em pré-história, por exemplo, ele vai abrir quais são os assuntos. E aí eu posso ir clicando para ir completando o que eu estiver fazendo. Então, se eu já estudei a teoria, se eu já fiz o meu resumo, se eu já fiz as minhas listas de fixação, e conforme eu vou clicando aqui, esse progresso ele vai acontecendo. E quando eu fecho uma linha completa, ele já vai informar aqui também que eu já completei um assunto de 2. Certo? Se eu clicar somente em teoria, ele não muda esse número, quer dizer que tem alguma coisa faltando aqui para eu completar. E ainda, esses botões aqui significa que tem listas de fixação, ou no caso aqui de aprofundamento, relacionados a esses 2 conteúdos, perfeito? Depois que você fizer vários exercícios, você pode clicar ainda aqui e ele vai mostrar aqui o seu desempenho, e também eu tenho a opção do melhorando o meu desempenho relacionados a esses conteúdos, mas isso aqui nós deixamos para um outro assunto. E além disso, eu posso trocar a ordem dos meus elementos, adicionar novos conteúdos ou adicionar novos grupos. Se eu quiser trocar a ordem, não é para a história que eu estou estudando primeiro, eu posso simplesmente clicar e arrastar, por exemplo, colocar ele em segundo, certo? E assim eu mexo em toda a ordem dos meus grupos. Ainda, clicando aqui, se eu quiser adicionar algum assunto dentro aqui, eu posso clicar aqui no mais, ele vai abrir todos os assuntos de história, e aí basta eu ir clicando nos assuntos que ele vai completando. Então, por exemplo, supondo, estou colocando esses 3 assuntos aqui, clico em criar novos assuntos e pronto, esses assuntos já entraram aqui dentro, perfeito? E aí, se eu quero trocar a ordem desses assuntos aqui dentro, basta eu clicar aqui na setinha, onde está aqui para cima, para baixo, ele vai abrir esses assuntos e aí eu consigo clicar e arrastar esses assuntos aqui dentro também, e dessa forma mudando a ordem. Ou seja, ele é totalmente editável. Se eu quiser mudar o nome desse grupo, posso clicar aqui, mudo o nome, edito no caso o meu grupo, ou ainda posso excluir este grupo todo com todos os assuntos que estão ali dentro. Então posso fazer isso em todos os assuntos. E além disso, se eu quiser adicionar um novo grupo, eu clico aqui, dou o nome para esse grupo e aí depois basta eu adicionar os assuntos lá dentro desse grupo. E dessa forma funciona para todas as disciplinas. E conforme eu vou montando, ele vai mostrando aqui, ó, existe 186 assuntos de história para estudar, 114 de geografia e assim por diante. Nós temos todo o nosso planejamento.
Perfeito? Então use sem moderação e ainda, se você quiser ser mais criterioso, você pode entrar aqui em definir. Ele vai abrir um calendário e aí você pode colocar aqui o que você vai estudar no seu dia. Se você vai estudar teoria, revisão, exercício de aprofundamento, buscar de qual disciplina você vai, de qual grupo que você vai estudar. Por exemplo, vou estudar História e o meu grupo, vamos continuar na pré-história que nós estávamos lá. E aí aqui ele vai abrir quais assuntos que estavam na pré-história. Lógico que eu adicionei alguns aqui que não faz parte, mas por exemplo, esses assuntos, e quero estudar aqui a teoria e a revisão desse assunto. E aí eu salvo e ele já vai estar lá dentro do meu planejamento. Se eu clicar depois aqui, eu vou conseguir enxergar o que eu tenho que estudar, ó, dentro do meu planejamento Enem. Eu tenho que estudar a teoria e depois a revisão. Então dessa forma você tem todo um controle, ou seja, dentro de planejamentos você consegue organizar toda a sua vida. E mais uma vez, se o planejamento for da sua escola, você vai encontrar aqui dentro desse setor Minha Escola, e aí você pode acrescentando os elementos que você está estudando. Então, bons estudos e use a plataforma sem moderação.